Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast Descompressão Corporativa. Hoje eu estou aqui com a Dani Almeida, mãe da Ana Beatriz, jornalista, dona e fundadora do Rugido Digital e também trabalha, você trabalha na Você S.A. também? Não, sou colunista na Você S.A. Ah, você é colunista na Você S.A. Isso. Muito bom. Bem-vinda, um prazer estar aqui com você, conversando, uma delícia. Muito obrigada por você estar aqui. Prazer é todo meu, eu que agradeço o convite e bora conversar. Então, vamos lá. Ela também é especialista em comunicação, não é? Há muitos mais de 20 anos Trabalhando com comunicação. Isso. Não, então, eu ouvi tua história, né? Você é precoce, começou a escrever muito jovem ainda. Então, mas assim, eu acho que, como a gente trabalha com autoconhecimento, a gente tem uma avaliação que nós vemos, por exemplo, os interesses das pessoas. Então, a gente vê que tem pessoas que se interessam muito por questões literárias, e aí, consequentemente, vão trabalhar ou são boas em redação, em comunicação e tal. E outras não, outras vão trabalhar com outras coisas, mecânicas, etc. Então, tem várias especializações que a gente vê desde da tenra idade, você começa a ver a formação dos interesses dessa pessoa, né? Então, é legal de ver isso sendo expresso na vida, né? Porque para mim, por exemplo, não é fácil escrever. É um desafio escrever. Para mim é mais fácil falar algumas coisas do que escrever. Então, é uma habilidade que parece que vem de fábrica, não é? E você sabe que é engraçado que para mim sempre foi o contrário. Hoje nem tanto, mas às vezes eu preferia escrever um e-mail para me comunicar melhor com alguém do que falar. E a prática leva à perfeição, né? Ou a quase perfeição, sei lá. Mas é muito interessante, realmente. Eu sempre fui apaixonada, assim, por comunicação de todas as formas. E eu lembro até hoje, assim, eu gosto muito de animais também. E é engraçado porque eu queria ser veterinária, eu achava que eu queria ser veterinária com 7 anos. E aí eu lembro que eu liguei pro maior veterinário da minha cidade, eu nasci em Santos, no litoral de São Paulo, e perguntei para ele, eu falei, olha, como é que é ser veterinário? E ele achou que era um trote. E olha que engraçado, eu já estava sendo uma jornalista ali, sem perceber, sem querer. E aí, depois, com o passar do tempo, eu lembro de uma reportagem, assim, manchete nos jornais, na época da Guerra do Golfo, os animais cobertos de petróleo, e aí aquilo mexeu muito comigo. Eu lembro até hoje, assim, da foto, sabe? E aí eu falei, não, eu quero, poxa, que injustiça. E que bom que a gente tem um jornal, por exemplo, para denunciar isso, para colocar isso para o mundo. As pessoas precisam saber, isso está errado. E aí a rebelde que reside dentro de mim começou ali a aparecer e começou essa paixão por comunicação. Então eu com 10, 12, 13 anos de idade, eu lia o jornal direto, assim, sempre gostei muito de ler o jornal. E aí, quando eu, na escola, uma professora resolveu passar a reportagem do Pedro Bial narrando a queda do Muro de Berlim. Aí eu decidi que eu queria ir para o jornalismo. Eu olhei para aquilo e falei, gente, de novo, a coisa da injustiça sempre me moveu muito, sabe? E eu olhei e falei, aquelas famílias, né, separadas, tantos anos, que injustiça. E eu olhei ele narrando aquilo, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Eu quero dar voz para as pessoas que não têm voz, né, não importa. E aí pessoas lembrando mesmo a reportagem lá dos animaizinhos. Então, essa coisa do dar voz para quem não tem voz, hoje ela reflete muito na minha vida, muito mais do que o texto, muito mais do que a comunicação. Porque eu tinha aquela ideia de que, eu vou dar voz para as pessoas escrevendo de repente. E não, hoje na Rugido, que é a minha empresa, a gente consegue exatamente dar voz para empresas que não teriam voz por meio da internet. E eu sou apaixonada pela internet, porque é isso, é uma grande democratização da informação. Então, a minha grande paixão, mais do que escrever, ela é a comunicação, sabe? A comunicação, ela é uma ferramenta, assim, apaixonante. Ela constrói governos, ela derruba governos. Eu acho que a gente tinha que aprender comunicação na escola, junto com a educação financeira, sabe? Sim.
porque a gente ia poder olhar com mais análise para os fatos, para tudo na nossa vida, desde qualquer coisa, desde alguém com quem você está falando, tendo que lidar na sua vida, e o autoconhecimento também tem muito a ver com isso. Então, foi assim que começou essa paixão. Eu vou ficar tentada a fazer uma pergunta polêmica aqui, Faça, pegando um gancho adoro. que você colocou aqui, né? Porque a gente acabou de passar por uma eleição, né? E quando você falou agora a comunicação derruba governos e elege governos, constrói governos, isso a gente viu, né? Sim. Então, A gente viu mais ou menos, porque tem muita gente que ainda não vê. E é isso que me incomoda tanto, assim. Que incomoda a rebelde que reside em mim. então, porque assim, na minha fantasia, né? Bem fantasia, idealista, eu penso assim, eu vou contar, como jornalista, eu vou contar o que está acontecendo, porque eu tenho que dar voz para quem... eu tenho que passar a informação para agregar valor. Então, eu vou passar o que é e o julgamento de valor vai ficar para quem ouviu o que eu estou dando esse fato. Olha, sei lá, o fato é o pai bateu na criança. Sim. Mas se você achou certo ou errado, isso é você. Sim. Eu estou te contando porque eu sou jornalista. É claro que é dificílimo tirar os vieses, mas tem um limite entre eu tirar o viés e eu distorcer Tem o total. fato. Então, a gente sabe que tem jornalistas maravilhosos, como você, por exemplo, Obrigada. que têm uma integridade, que trabalham de uma forma séria e tal, mas tem os vieses das coisas, né? E a gente vê isso de todos os lados, tá? Por isso que a gente precisa entender de comunicação, não importa se você é jornalista ou não. E como é que você vê? O que você acha disso? Quando eu seleciono fatos X e fatos Y para colocar num texto, por exemplo, eu já estou direcionando você para ter uma opinião X ou Y. Percebe? Então, é muito difícil, é um trabalho muito sério, né? E por isso que existe uma seção nos jornais, por exemplo, escritos, que chama opinativa. Então, a CNN lá fora, acho que foi a CNN ou foi o New York Times, eles lançaram um vídeo opinativo sobre as eleições brasileiras. Eu não vi isso. Foi uma opinião, olha, pelo que a gente... E aí é óbvio que tem o viés de qualquer país que não é o Brasil, que é o que vocês estão fazendo com a Amazônia. Então, a opinião deles é que, olha, o governo que estava... Eu não vou entrar aqui em julgamento, sim, né? Claro. A gente não quer polemizar nada, lógico. Mas a visão deles, opinativa, estava ali muito clara de qual governo eles achavam o melhor ou o menos pior para o Brasil. Sim. Mas eles deixaram muito claro que era um conteúdo opinativo. Certo. Quando você tem o editorial nos jornais, nas revistas, é um conteúdo ali opinativo também. Agora, o equilíbrio, ele vem de reportagens, por exemplo, ou de textos, ou de vídeos, etc., que são positivas e que são negativas para um certo candidato X ou Y. Então, eu cobri campanha eleitoral, eu passei por isso. E aí você tem, muitas vezes, o seu chefe fala, legal, a gente tem que criticar. A função do jornalista, gente, é criticar. É assim, meu Deus, mas a imprensa... Ruim com eles, infinitamente pior sem a imprensa. Só que existe... então, tem essa preocupação de veículos sérios e etc. E claro que toda empresa de mídia é uma empresa com a sua própria agenda, com seus próprios interesses. Com certeza. Só que essa agenda tem que estar restrita ao editorial e tem essa preocupação de equilíbrio. Ok, criticamos candidato tal, agora a gente tem que criticar também o candidato tal. Só que aí você tem a vida, né? Que acontece nesse meio tempo... E pode ser que aconteça que o candidato X ou Y dê mais escorregadas que o outro. Então, acaba sendo um movimento natural. Agora, o que existe em comunicação é uma técnica muito forte e aí é uma técnica que é feita pelas campanhas, é muito usada pelas campanhas, que é o inimigo comum. Então, se a gente for falar de educação financeira,
Olha, qual que foi até hoje, acho que está mudando muito isso, mas qual era o grande inimigo comum da pessoa que quer ir lá e construir seu patrimônio e fazer o investimento? Era o antigo gerente do banco que ia lá e empurrava o melhor produto para o banco, não Sim. necessariamente para você. Essa realidade está mudando, mas é um verdade. inimigo comum. Se a gente for falar da inflação brasileira ou de qualquer país, toda vez que você injeta dinheiro nessa economia, você vai ter uma inflação como reflexo. Por isso, os Estados Unidos estão passando pelo que eles passaram, porque eles tiveram um programa gigantesco de distribuição de renda e foi necessário naquela época, Sim, claro. né? Então, mas é um inimigo comum. Então, se eu estou ao governo, estou me candidatando ao governo, eu posso usar esse inimigo comum, a inflação e etc. Então, essa é uma ferramenta que ela é uma técnica que ela pode construir governos maravilhosos e pode construir governos péssimos. O grande inimigo comum do Hitler foram os judeus. Sim, sem dúvida. Né? Então, quando a gente vê algumas instituições sendo atacadas, peraí, será que isso é real? Porque a gente, inclusive no autodesenvolvimento, né, a gente aprende essa coisa de não terceirizar a culpa. Mas é muito fácil, o país está passando por uma crise econômica, inflação e etc. Então, eu vou demonizar tal instituição, eu vou demonizar fulano ou ciclano, não importa quem. Então, se a gente começar a enxergar a comunicação como uma ferramenta e parar de ter essa visão de futebol na política, acho que a gente consegue caminhar para um país melhor. Não importa quem esteja no governo. Mas a base é a comunicação. E usou-se muito nessa última eleição uma estratégia do começo da internet que a gente chama de float, que é basicamente você pegar um conteúdo que pode ser verdadeiro ou não, porque a gente está falando de campanhas, a gente não está falando de imprensa, e esse é o problema de você não ter uma imprensa livre. E aí vários materiais foram produzidos e confeccionados e foram espalhados. O flow de inglês de você inundar, então foi se inundando a internet com esse conteúdo, correto ou não. E esse conteúdo muitas vezes era um conteúdo mentiroso, só que, do ponto de vista de neurociência, uma vez que o seu cérebro é impactado pelo mesmo conteúdo ali, Várias 2, 3, vezes. 4, 5 vezes, você gera uma confiança inconsciente ali que, por mais que eu acreditasse que fulano ou beltrano nunca faria isso, será que isso não é verdade? Então, a gente realmente precisa entender comunicação do mesmo jeito que a gente precisa entender de finanças. Se a gente realmente quiser ser melhores empresários, ter uma sociedade melhor, ter uma família incrível, ser pessoas melhores, sabe? E aí eu concordo com você e eu acrescentaria o meu mote, né, que é sempre autoconhecimento, porque eu acho assim, se você se conhece, você começa a perceber onde o teu ego está atuando. Por que eu estou fazendo essa escolha? Por que eu estou querendo impactar? Isso é uma coisa mais do meu ego? Ou eu tô de fato... Porque, assim, quanto menos eu tiver ego, mais interesse pela comunidade, pelo externo eu tenho. Porque eu não preciso ser reconhecido. Não precisa estar certa, né? Para validar. Não precisa da validação do tá vendo? Eu estava certo. Exatamente. E aí eu consigo pensar na comunidade geral, na sociedade, no impacto disso, sabe? Na questão da cultura do país, que eu quero construir. Sabe? A gente acaba ficando desconectado, porque eu acabo agindo de uma forma tão automática que eu não tomo uma decisão consciente se eu devo ou não fazer determinadas coisas e não percebe o porquê que está por trás de determinadas coisas. A gente acabou de passar uma situação bem chata, que publicaram na VUCSA, inclusive, uma coisa contra uma ferramenta que a gente tem bem científica, provada. Eu não entendi qual é o mote que estava por trás disso. Mas você via claramente, porque as pessoas que leram, várias pessoas leram, né, e vieram falar comigo, Adriana, mas está esquisito isso, parece que a pessoa tem uma intenção que não está clara. E aí você vê, mas por quê? Então, o que está por trás disso? Qual é o interesse que as pessoas têm de fazer isso? Qual é vou falar, o jogo que está obscuro ali atrás? O que é o interesse? E você não sabe. Aí você começa a pensar que isso tem uma motivação muito mais individual, mas tem uma reverberação.
E aí, eu vou te dizer uma coisa que eu ouvi outro dia, e eu não lembro de quem, senão eu daria o nome aqui ao autor, você me perdoe se eu estou esquecendo aqui de alguém, mas que assim, uma das coisas que acontece, se você é um médico e você erra com o paciente, você pode ter um processo. Se você é um advogado, você faz alguma coisa, você vai ter um processo. Se o jornalista publica uma coisa e denigre, ele não tem um processo do que ele denegriu. Ele pode ter? Ele pode ter? Sim, com certeza. Eu não posso responder especificamente por esse caso, né? Porque Não, claro. eu sou colaboradora lá Não, da claro, revista, claro. nem vi essa reportagem. Mas, assim, o jornalista, sim, ele pode ser processado. E o jornal também, a revista ou a TV, a gente sofre, a gente tem a mesma penalidade. Por isso, inclusive, existe hoje uma discussão sobre transformar as redes sociais em empresas de mídia do ponto de vista jurídico, né, pelo TSE, porque é uma responsabilidade. A partir do momento que eu permito que um conteúdo inverídico, não checado, seja compartilhado, e isso aconteceu bastante agora nessas eleições, eu tenho que ter uma responsabilidade em cima disso, né? Eu tenho que ter uma regulação. Então, tem muita gente que é contra a regulação das redes sociais. Não tem que ter regulação e tal. E a gente está vendo agora, por exemplo, no Twitter, o Elon Musk, que comprou o Twitter, demitindo pessoas que estavam colaborando com o governo dos Estados Unidos para regular uma rede social importante, principalmente para a política lá fora. Eu acho preocupante não ter nenhuma regulação. Né? Porque hoje, se uma televisão dá uma reportagem que denigre, que de alguma forma, ela vai sofrer as consequências disso. Ela pode sofrer as consequências disso, como qualquer jornalista, como qualquer... E assim, jornalista, ele já, principalmente em política, ele já está até acostumado, né? Eu lembro que eu fiz uma reportagem em Minas uma vez sobre cabos eleitorais. Então, pessoas que ganhavam pela Assembleia e deveriam bater ponto lá, por exemplo, e na verdade, estavam trabalhando como cabo eleitoral para o deputado ali, porque era prática. E aí a gente fez essa denúncia e etc. Isso eu acho bárbaro, E quando aí... você expõe alguma coisa que não está correta, né? Pois é, mas a gente sofreu ameaça ali de processo e a gente estava correto. Né? E a gente tinha provas e a gente fez um mega levantamento que a pessoa nunca apareceu, nunca bateu ponto na Assembleia Legislativa, por exemplo, e ela declarou com todas as letras, eu sou cabo eleitoral do fulano. E a gente ainda assim sofreu o processo. Então, você ser a ameaça, né? Não chegou a ser processado. Mas, assim, o processo, ele né, pode significar, pode não significar, tem uma série de coisas. Você falou uma coisa num podcast que eu assisti seu, muito interessante, né? Dessa coisa de visibilidade, né? A gente está falando de coisas até que não são tão bacanas, mas tem uma visibilidade muito legal nas redes sociais também, né? E que tem uma ciência por trás e que as empresas que são as donas, né? A Meta, o Twitter, o TikTok, que é chinês, etc., eles têm algumas formas que eles vão alterando. Mesmo o Google, ele também altera, né? A forma com que ele ranqueia você, com que você cresce, com que você não... Então, você tem que estar atualizando isso e muito em contato com... Acho que o Google dava até palestra, não dava? Todas elas. O que você está falando é sobre algoritmo. Quando a gente vai para Google e YouTube, que são duas plataformas buscáveis, né, pesquisáveis, onde você tem um buscador ali, aliás, são os dois maiores buscadores do mundo e são a mesma empresa, porque o YouTube é do Google. Quando você fala dessas empresas, você tem uma série de técnicas quando você vai subir um texto para um blog, para você ranquear melhor, a gente fala, para você aparecer no topo do Google de forma gratuita, de forma orgânica, sem precisar pagar anúncio. A mesma coisa é o YouTube. O YouTube é uma ferramenta poderosíssima para conversão de vendas, para a pessoa te conhecer e para a pessoa realmente saber quem que é aquela empresa, o que é aquele serviço, o que é aquele produto. E a mesma técnica você tem no YouTube. Quando você vai para o Instagram, Facebook, que são da Meta, já é um outro algoritmo, né? É um outro funcionamento.
Mas a verdade é que, assim, no caso do Instagram, por exemplo, que é a rede social onde toda empresa, todo empresário precisa estar, é o site de antigamente, ninguém sabe exatamente tudo sobre esse algoritmo. Você sabe algumas E eles coisas. alteram, né? Eles alteram de tempos em tempos. Ontem, antes de eu vir para essa gravação, muita gente perdeu seguidores, assim, milhares de seguidores nas suas contas no Instagram, porque eles resolveram desativar contas que as pessoas não tinham confirmado e-mail. E aí muita gente perdeu seguidor ontem. Até a gente saiu avisando os nossos clientes para eles não se assustarem. A minha conta voltou, tinha perdido 2.000 seguidores, por exemplo. Voltou de ontem para hoje. Mas é isso, é uma surpresa. E a plataforma não é sua. Então, por isso que a gente fala muito para as empresas e empresários que eles não podem estar em uma só rede social. Eu vou ter só o Instagram e tá tudo bem. Não, você tem que, no caso do empresário... Tem que estar em tudo. Tem que estar Instagram, LinkedIn, se puder YouTube também. É muito importante, é muito estratégico. Então, tem um mix ali de conteúdo, de estratégia de conteúdo para te posicionar como marca pessoa física, como marca pessoa jurídica, que você precisa estar em alguns lugares. Senão, eu já vi pessoas perderem contas, assim, perfis no Instagram com 1 milhão de seguidor. Vi acontecer e não conseguiu recuperar. E por quê? Cada caso é um caso. Teve gente já que incomodou um grupo de pessoas, gamers, por exemplo, e aí foram lá e denunciaram, e aí usaram robô para denunciar, a conta caiu, nunca mais recuperou. E aí eles alegam que infringiu as políticas da plataforma, etc, etc. Tem 1.000 casos de 1.000 exemplos. Tem gente que simplesmente publicou alguma coisa e aí tem o que a gente chama de strike 1, 2 or 3. Tipo, você recebe uma penalização ali. Então, se você colocar um conteúdo que tem direito autoral no seu Instagram e o Instagram fala, olha, você tem que tirar, porque senão você vai ser penalizado. E você não tirar, ou se você tirar e isso acontecer com muita frequência, você também pode perder o perfil. Então, tem uma série de coisas que você pode passar e que você pode perder o seu perfil ou ser penalizado no Instagram. E o Instagram hoje, apesar dele ser uma plataforma muito difícil de você crescer de forma orgânica, como era no começo, como ainda mais ou menos é o TikTok, que você citou aqui, ele é uma plataforma de fazer negócios sensacional. Primeiro objetivo dele é ser uma vitrine, né? Então, dificilmente alguém vai para um site hoje, a não ser que seja uma empresa muito gigantesca e mesmo assim, tá bom, tem o site aqui, mas geralmente as pessoas não entram, elas vão para as redes sociais stalkear a sua empresa. Sim. E aí, quando a gente está falando de um perfil de marca, é muito difícil crescer. Então, você tem que ter um conteúdo estratégico ali. E você tem que ter, muitas vezes, uma estratégia de tráfego aliada àquilo, ou seja, de anúncios, para você ter alcance de marca, media always on, que a gente fala, para você ter um alcance de marca, para você chegar a mais pessoas, não necessariamente para você ter seguidores. Isso pode se reverter, conforme a sua estratégia de conteúdo, em seguidores. Mas a gente tem cliente, por exemplo, na Rugido, que a gente faz o tráfego e o conteúdo, a pessoa chega no perfil dessa empresa, clica direto no link da bio para comprar, para agendar uma visita, e aí um cliente que a gente converte para ele é 1 ano de FII nosso, entendeu? Sim. E aí eles não estão nem preocupados que eles não estão ganhando seguidores loucamente, porque eles estão vendendo. Então vai muito do seu objetivo também. E eles estão transformando a marca ali numa vitrine bacana, profissional, né? Estão tendo um trabalho de conteúdo que posiciona. Então é isso. Mas você acha que vende mais para B2B ou B2C no Instagram? É mais B2B, B2C, né? Depende. Pode vender é mais B2B B2C no volume, mas no B2B eu tenho cliente, por exemplo, que já virou e falou assim, olha, eu quase perdi um cliente gigante, uma rede de empresas enorme, porque ela olhou o meu Instagram e falou, nossa, eu olhei seu Instagram, socorro.
E ainda comentou com ele depois. E aí, era um contrato gigantesco e era uma outra empresa. Então, antes de mais nada, ele é uma vitrine. E muitas vezes essa venda B2B, ela não é medida, ela não é mensurada, porque a empresa nem fica sabendo que outra empresa foi lá e olhou o Instagram dela, e olhou, às vezes, o LinkedIn. Mas no caso do Instagram, você tem que ter, porque é como se fosse o site. Então, é a sua maior vitrine hoje. Né? É porque o LinkedIn todo mundo de empresa tem, né? B2B todo mundo tem, porque é obrigatório, o LinkedIn etc. é o profissional, é o único dessa rede que é de fato profissional. YouTube, de certa forma, também, porque você pode colocar coisas de conteúdo, a gente está fazendo isso aqui agora, mas eu vejo essas duas. O Face e o Instagram, eu já vejo mais assim que as pessoas entram, tem uma coisa de meio lazer, meio... Mas você já parou para pensar que muitas vezes quem fecha o contrato com você hoje não é mais o diretor ou o CEO, às vezes é o analista verdade, ali. é verdade. E o analista está no Instagram. Verdade. Só que tudo depende de como você empacota o seu conteúdo. Se eu empacoto o meu conteúdo, olha, veja como a minha empresa é incrível, é maravilhosa, olha o que nós fizemos e lá, que é o que a maioria, 90% das empresas faz isso. É desesperador. Então, assim... Isso não atrai, Não né? atrai, porque é o que eu chamo de que vantagem Maria leva, sabe? Por que eu vou doar 1 minuto do meu tempo, que hoje é o nosso bem mais raro no mundo, para consumir um conteúdo que fala sobre você? Tem um livro maravilhoso do Dale Carnegie, que é Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos. E agora você já tem o Na Era Digital, que obviamente foi escrito depois que ele morreu pelo Instituto Dale Carnegie. E é sobre, apesar do título questionável, porque você vai, nossa, né, que manipulador. E não é isso. Todo mundo influencia todo mundo. Quando você entra no elevador com o vizinho, você fala, nossa, você viu que abriu uma pizzaria aqui do lado? Eu comi a pizza maravilhosa. Ele fala, jura? Nossa, eu vou provar. Você já influenciou, acabou. Uma conversa de elevador. E o Dale Carnegie, ele fala muito disso, que para você influenciar, primeira regra é você ser de verdade interessado no outro. Né? Basicamente, empatia. E as empresas não têm essa empatia na hora de construir conteúdo estratégico. Então, elas constroem um conteúdo muito panfletário, como a gente fala. Não um conteúdo de verdade preocupado com o outro e daí, por consequência, lá no final, eu estou vendendo para você a minha marca, eu estou vendendo o meu serviço, eu estou vendendo o meu produto, entende? Então, as empresas, elas têm essa preocupação muito em se mostrar, em aparecer, mas não necessariamente em construir uma marca, sabe? Em ter um conteúdo ali que vai ser de verdade consumido. E aí, tá tudo bem. Se a pessoa quiser fazer negócio com você, ela vai querer fazer porque ela gosta, porque de alguma forma você já ajudou. Ou você entreteve, porque é isso, as pessoas vão para a rede social ou para ter entretenimento, para buscar entretenimento, ou para buscar informação, e o Instagram cada vez mais é sobre isso, ou para se inspirar. Eu vou te contar até uma história pessoal aqui. Eu estou passando por uma questão, um problema, e eu costumo, né? Toda vez que eu tenho alguma coisa, eu tem um estilo de gente que vai estudar sobre o assunto para entender melhor. Eu sou essa. Então, o que começa? Eu começo a procurar livros, eu vou procurar na internet, eu vou... E aí, eu comecei... Chegava de noite, eu já estava cansada, às vezes, até de ler, eu falava, não, hoje eu vou me distrair. Eu vou ver YouTube só. E aí, eu buscava o assunto que eu estava interessada em saber, porque eu queria resolver o problema. Que tem a ver comigo, o problema pessoal. E aí caí num site, quer dizer, quando você escreve o problema que você está querendo trabalhar, vem um monte de sites. Olha, coisa antiga, de canais. E aí vem um monte de gente. Só que como essas pessoas, às vezes, têm muitos seguidores, vem mais elas do que outras, né? Sim. Como você sabe. E aí eu comecei a assistir, tinha uma mulher lá, uma... doutora Elizabeth. E aí eu comecei a assistir. E aí eu falei, eu vou marcar uma... Aí eu fui no Instagram, porque lá no YouTube não tinha
os dados dela. No Instagram tinha os dados dela, eu procurei ela no Instagram. E aí liguei para ela e falei, eu preciso marcar uma conversa com você. Pode ser? E aí eu consegui. Tá vendo? Então, mas foi exatamente o que você está falando do YouTube, mas não foi um conteúdo, ela tinha um monte de conteúdo sobre o assunto. Sim. Gente, comunicação não faz milagre. Há quantos anos o Itaú tá batendo na mesma tecla, nas mesmas teclas, há 30 anos, para se tornar a marca que ele se tornou. Verdade. Né? Então, eu tenho clientes que estão com a gente há mais de ano e ela fala assim para mim, ela fala, obrigada por você ter insistido em eu gravar YouTube, porque, meu Deus, os clientes hoje chegam prontos, eles já sabem, é igual você chegou para essa pessoa, né? Olha, eu preciso conversar com você, eu quero te contratar, a pessoa já chega pronta, porque ela já percebeu o tamanho do seu domínio sobre aquele assunto. Verdade. Então, esse é o poder do YouTube. Só que você tem que ter um conteúdo estratégico, porque tem empresa que fala, por exemplo, vou fazer um canal no YouTube. Aí aluga drone, sabe? Não tô brincando, eu vi esse caso real. Multinacional. Foi lá, alugou drone, gravou aquelas imagens maravilhosas de cima e tal. E, tipo, um conteúdo como somos maravilhosos. Ninguém vai procurar como empresa X é maravilhosa no YouTube. Ninguém. Não. A gente vai procurar os problemas, as soluções ou os assuntos que aquela empresa podem colaborar. Pode colaborar com a gente. Que dor ele está resolvendo. Que dores, exatamente. Em comunicação, a gente usa muito esse termo. E as dores na comunicação, a boa comunicação, ela parte das dores do seu cliente ideal, do seu avatar, chame como quiser. Mas muitas vezes as dores elas não precisam ser problemas, elas podem ser desejos, elas podem ser sonhos. Então, quando você está falando, por exemplo, a gente tem uma empresa, uma rede de hotéis que a gente atende. Quando você está falando de turismo, é o sonho. Aquela pessoa está cansada, fala, ai, nossa, eu queria tanto ir para tal lugar. E ela nem sabe o que tal lugar tem para oferecer e que experiência que ela pode ter naquela cidade brasileira. E aí a gente gera um conteúdo sobre isso, a pessoa fala, nossa, mas eu quero ir para lá no próximo fim de semana. O hotel, por exemplo, ele vira poxa, eu quero estar lá porque foi essa marca que me falou, né? Mas ele não é você ficar vendendo a experiência o tempo inteiro naquele local. É diferente. Então, esse é o conteúdo estratégico, que nem sempre vai falar sobre você, mas que fala sobre o outro, sobre os sonhos, sobre as aspirações, sobre as dores, como a gente chama de uma forma genérica em comunicação, mas que pode ser positiva, pode ser negativa. Muito legal. E como é que surgiu o Rugido Digital? Porque tudo que você está falando faz muito sentido. E, sinceramente, eu acho que poucas pessoas entendem disso. Poucas. Pouquíssimas. É tão frustrante, sabia? Porque, assim, a gente vê muitas empresas chegarem para conversar com a gente frustradas e muito chateadas. Porque, infelizmente, tem uma realidade hoje no mercado que é... Todo mundo olhou para as redes sociais e falou, nossa, tem uma oportunidade aí, uma mina de ouro, então eu vou abrir uma agência de conteúdo e vou fazer conteúdo para as empresas. E aí cobra um valor que é impossível você entregar um bom conteúdo e faz qualquer coisa, faz o post com aquela cara de panfleto. Então, as empresas e os empresários... Essa com cara de panfleto. Mas adorei não é, porque você vai Adorei. pegar... E eu falo que o bom design na rede social, do ponto de vista de neurociência, você tem várias técnicas. O olhar ele vai da esquerda para a direita e a gente lê na diagonal, então de cima para baixo. Então, o canto inferior direito é o mais nobre de um design. Você tem que ter uma cara de orgânico, de quase não passou alguém por ali. E a tendência do designer, que vai fazer alguma coisa para a rede social, não o nosso, né? Porque eu pego muito no pé dele. Mas a tendência é eles fazerem aquela coisa assim, não, aqui parece que veio um designer, porque senão parece que eu não trabalhei. E não é isso que funciona na rede social, do ponto de vista de neurociência. Então, você tem uma série de detalhes, estrutura de texto, planejamento de conteúdo, que essas empresas não dominam, não conhecem. E aí elas falaram, agora eu vou vender conteúdo para a rede social. Então, queimou-se todo um mercado com profissionais que não eram qualificados. Eu, por exemplo, eu tenho 22 anos de carreira.
eu passei muito tempo no jornalismo, eu trabalhei com internet na Editora Globo, na Editora Abril, no comecinho da internet. Mas assim, quando eu fui de verdade empreender, eu tive um varejo, né? E foi a comunicação que salvou esse varejo por muitos anos. Aí eu entendi que eu não entendia nada de verdade de comunicação no digital, nas redes sociais, a comunicação que de fato posiciona e vende. Então, eu vivi isso na pele, mas 90% das pessoas que têm hoje uma empresa de conteúdo para o digital não viveram isso. Verdade. Mas também não vão atrás de viver, de entender, né? Então, tem todo um mercado que foi queimado. Quando para te responder sobre a Rugido, como que surgiu, basicamente eu tive esse varejo, né? Eu estava no jornalismo, aí eu engravidei, e aí na época eu falei, gente, jornalismo não paga bem, não se iludam, quem acha que jornalista ganha bem. Os de TV ainda ganhavam melhor, hoje nem isso. E aí mandaram muita gente embora também, mandaram né? muita gente embora, porque as empresas de mídia estão sofrendo muito, inclusive com o digital, então... Eu já sabia que esse mercado, né, cada vez ia ficar mais difícil. Então, quando eu engravidei, eu decidi, na época eu estava casada, eu decidi empreender. E aí, sei lá por que cargas d'água, a gente resolveu abrir esse varejo. Não fui para comunicação, acho que eu estava cansada de comunicação. Falei, preciso de uma pausa, achando que o varejo ia ser super facinho, imagina. Foi a maior escola da minha vida. Você tem um varejo, você é uma pessoa guerreira, quero te dizer agora. E aí foi uma escola para mim, porque eu olhei e falei, gente, eu não posso fazer o marketing da esperança. Sabe qual que é o marketing da esperança? Não. Você senta e espera o cliente entrar. Muito bom. Eu falei, não posso fazer esse marketing, porque eu tenho conta para pagar, eu tenho funcionário, eu tenho aluguel, e era um aluguel caro. E a gente teve uma série de erros, e a gente ficou 1 ano fazendo o business planning desse negócio. E teve uma série de erros de primeiro, né, de iniciante. E aí eu comecei a fazer comunicação, só que eu comecei a fazer comunicação de um jeito totalmente desordenado, eu comecei a tirar para todos os lugares, eu sabia que tinha algum borogodó ali naquele Instagram que estava começando, eu sabia que tinha alguma coisa no Facebook, eu sabia que tinha então eu fui testando muito blog, Facebook, Instagram, eu quase morri de gerar tanto conteúdo. E aí eu peguei a mão, e aí eu comecei a entender, falei, isso aqui funciona. Se eu fizer esse tipo de conteúdo no Instagram, se eu fizer esse tipo de conteúdo em grupo do Facebook, e se eu trouxer as pessoas para o WhatsApp, eu tinha lista de transmissão no WhatsApp em 2013, 2014, para você ter uma ideia. Ninguém nem sabia que isso existia, nem eu sabia que isso existia. Eu fui fuçar e descobri sem querer. Falei, será que não tem um jeito de mandar para várias clientes ao mesmo tempo? E aí a gente começou a vender loucamente. E os comerciantes do bairro começaram a falar, o que você está fazendo? Você está vendendo tanto por rede social? E aí imagina, hoje eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ser empresária, empreendedora. E hoje eu não me vejo CLT de novo. E eu me dei um tino, falei assim, gente, eu tenho um negócio na mão. Eu vou montar uma consultoria para essas pessoas, porque eu estou tirando tempo do meu, né, negócio, eu preciso rentabilizar isso, preciso monetizar isso. E aí eu criei uma consultoria para essas empresas, micro, pequenas empresas do bairro, empresários, etc. E a gente começou a fazer consultoria para esses pequenos negócios. E aí eu fui aprendendo que, olha, esse conteúdo aqui para esse negócio, ele tem que ser diferente. Para esse outro negócio, a estratégia já é outra de conteúdo. Então, eu fui aprendendo a estratégia de cada nicho e fui vendo o que estava ali na base, que era a estratégia de conteúdo que funcionava para todo mundo. E esse foi um aprendizado gigante, né? Assim, eu fiz... Imagino. Muita consultoria. O ensaio e erro ajuda muito. Muito. E aí, para escalar esse negócio, eu fui para os cursos digitais, né? Para os infoprodutos. Também sabia que era um mercado que ia mudar muito rápido, porque o preço do anúncio ia subir, porque a internet estava crescendo. E aí, fui para esse mercado, milhares de alunos, pela Hotmart, que é uma plataforma gigante. E... percebi quanto que e aí na pandemia eu percebi o quanto, porque muitas vezes as pessoas na internet, elas têm a vida delas, a gente toca a vida das pessoas de alguma forma, um insight, sabe, é um negócio que faz virar chave e a gente muda o negócio daquelas pessoas. E eu recebi o áudio de uma aluna minha muito querida, que é a Luciane Kaczynski, e ela tinha um site de roupa que estava parado sem vender há mais de 1 ano. E ela mandou um áudio, assim, chorando, emocionada, pouco antes da pandemia, começando a pandemia, que ela vendia para todo
Brasil hoje, que o site Nossa, dela que tava legal. bombando, que o YouTube, de tanto eu encher o saco no curso, falava que ela precisava do YouTube, ela abriu o canal de YouTube, o YouTube dela hoje tem quase 1 milhão de assinantes, pra você ter uma Nossa, ideia. E ela saiu, assim, de um espacinho de a confecção dela super pequena para 500 metros quadrados na cidade dela. Em plena pandemia, contratou várias que bárbaro. costureiras. E aí eu fui vendo, assim, vários casos como o dela, uma aluna minha que é podóloga, que é a Lê Nogueira também. Enfim, eu fui vendo essas... E tinha muita mulher na minha rede social. Ainda tem, hoje um pouco mais de homem também, que se conecta com esse lado empresária. E aí tinha muita... E aí eu fui vendo esses casos, e aí começou essa coisa de falar, falei, vou fazer uma live por semana para inspirar as pessoas, para trazer esses casos No com Instagram? resultado no Instagram. E depois eu coloco no YouTube, que já é um conteúdo que eu preciso colocar lá no YouTube. E aí eu comecei a fazer essas lives e a gente começou a falar, a brincar durante as lives. Nossa, mas você é muito fera. Nossa, mas você é uma leoa, você é fera. E aí eu comecei a olhar para aquilo e falei assim, gente... É verdade. São casos acima da curva, são resultados muito anormais, assim, anormais, né? Mas muito. É isso, assim. A pessoa tem que ser Significativo, né? fera para ir lá e executar sozinha, porque você começa sozinha, você não começa como equipe. Eu fui equipe, como eu brinco, por anos, né? E aí a gente começou nessa história, só que ano passado eu quase tive um burnout com a história dos infoprodutos, lançamento, lançamento, lançamento. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que eu amo. O que que eu amo? Mas você ainda tem os infoprodutos? Eu Estão tenho, lá, eles estão gravados, mas eu não lanço mais. Não é, mas eles se vendem sozinhos. a gente vendem sozinhos, às vezes a pessoa não consegue contratar rugido, às vezes eu abro mentoria, eu abro muito pouca mentoria individual, é uma por mês, assim. E aí, quando eu não consigo abrir mentoria, a minha equipe também indica o curso, aí a gente vende o curso. Mas eu ainda não, assim... Não acredito mais nesse modelo, porque eu acho muito difícil a pessoa executar sozinha, porque eu tive que executar. E aí eu vi que são poucos que conseguiam ter resultado. Às vezes é uma coisa que você executa bem, que te dá um baita resultado. Mas aí quando você começa a executar essa coisa bem na comunicação, você começa a vender loucamente. Aí, como eu sou equipe, eu vou focar na venda. E aí eu Sim. largo a comunicação. Sim, Então vira não um pode. ciclo, É, entendeu? é. Então, eu acho muito complicado hoje você fazer isso. É possível? É possível. Mas eu ainda prefiro a mentoria e o serviço. Então, eu percebi que era isso que eu queria fazer, assim, que eu queria ajudar de verdade a executar. Eu tinha essa demanda. Muitas empresas pediam, sabe? Eu quero que você resolva. Não quero fazer. Não quero que você treine minha equipe. Porque aí depois tem turnover, sai funcionário, sai colaborador. Eu quero que você faça todo santo mês para mim. Eu já tinha essa demanda na mão. E aí eu falei, vou fazer isso. Em 15 dias a Rugido tinha nascido. Registrei a marca, fiz e-mail, comprei o domínio, criei uma apresentação persuasiva, um texto no Word, passei para um designer incrível, falei, transforma isso aqui numa apresentação. Olhei aquilo e falei, não tenho site. Como que eu chamo Rugido Digital e não tenho site? Vou ter que ter um site, que é uma coisa que eu nem acredito. Vou subir a apresentação. É o nosso site até hoje, inclusive. Porque não tem jeito, as pessoas vêm mesmo, pelo Instagram, é pelo meu LinkedIn, a gente já fez consultoria para empresas grandes como a Bayer, enfim. Então, tudo isso vem de forma orgânica pela rede social. A gente chegou a contratar uma empresa de prospecção 1, 2 meses, não adianta. O que a gente mais tem resultado é de forma orgânica, por indicação, na rede social. Então, esse é o poder da história. A empresa que você falou era para potencializar os resultados, é isso? Era para a gente impulsionar? potenciar, para a gente crescer, porque a gente tem uma meta de crescer. Eu sou meio pink o cérebro, né? Falando em empreendedorismo feminino, eu sou Sim. muito pink o cérebro. Tipo, é isso, eu quero dominar o mundo, sabe? Eu acordo falando, o que vamos fazer hoje para dominar o mundo? Eu quero crescer. Eu aprendi a duras penas que se a gente tem esse mindset que mulher geralmente tem de... tá bom, eu quero só ganhar um dinheirinho aqui, eu quero ter a minha rendinha, né? Se a gente vem com esse mindset, você não vai crescer. Empresa que não cresce, morre. Com certeza, Então, sim, a gente quer crescer. Então, agora a gente está estruturando internamente o comercial. E aí, aquela coisa, cresce, troca a turbina do avião com ele voando. Cresce, troca a turbina. E aí Mas esse é um estruturando. problema tão bom, é tão É. gostoso esse problema. Crescendo e resolvendo, eu adoro. Porque, na verdade,
como a gente passou por pandemia, todos nós fomos afetados, né? Quer dizer, claro, tem empresa que cresceu muito na pandemia, Sim. mas para a gente que trabalha com desenvolvimento, muitas empresas reduziram o investimento. Primeiro, você não fazia mais treinamentos, você começou a fazer tudo virtual. Fazia até sim. virtual. Fazia virtual, mas assim, por um tempo as pessoas ficaram meio perdidas, né? Então, como que vai fazer o treinamento virtual? Tinha empresa que não acreditava, a gente tinha processos que estavam fechados e a empresa suspendeu. E depois retomou, mas lá na frente, porque falou, acho que isso daqui não vai acabar tão cedo, vamos fazer mesmo virtual. Não, e é curioso, né? Porque essa parte do desenvolvimento humano é o que mais dá resultado para as empresas. Pois é. E a primeira coisa que às vezes a empresa vai lá e tipo corta. Funcionário feliz produz. Gente feliz produz. Sim. Simon Sinek fala sobre isso, né? Tudo é sobre pessoas. Sim. Seu cliente é pessoa, no seu colaborador. Você se relaciona com pessoas, é o tempo todo pessoas. Então, você tem que saber como fazer isso. Mas o incrível que eu vejo é que as empresas cortam essa parte de pessoas e, às vezes, até marketing. Muito. Comunicação é a primeira que sofre. Nesse ano eu falei para a equipe, eu falei, gente, ano de eleição, vocês já sabem, né, que as empresas seguram o investimento em comunicação. Então, a gente tem que se segurar e a gente conseguiu crescer em pleno ano de eleição, que é um milagre. A gente cresceu muito, mas assim... E agora a gente vai ter Copa no final do ano, né? Tamanho esse ano. A gente, ai, que bom, parabéns. Em um ano a gente dobrou de tamanho. E eu acredito que no ano que vem a gente tem potencial para dobrar de novo, pelo menos. Mas assim... É isso, as empresas seguram. Comunicação e desenvolvimento humano são os dois nichos que... mais necessários e... Pois é. E aí eu estava te falando que vai ter Copa ainda aí, vamos ver como é que vai se portar tudo, né? Ai, cada hora, eu acho que assim, o empresário ele tem que botar na cabeça, gente, que ninguém vai pagar seus boletos, sabe? Não é o jogador de futebol que vai pagar seus boletos. Não é o candidato X ou Y. Quantos governos... Nossa, eu estava vendo um vídeo de um amigo meu que eu admiro demais, que é o Marcelo Germano, e ele estava falando isso, ele ajuda empresas, né, na parte de gestão. E ele tava enumerando o tanto de crise que ele já passou, já viveu. Eu falei, gente, nossa, eu já vi tudo isso também. Inflação, o sequestro da poupança no plano Collor. Nossa, eu me lembro disso, em 89, quando caiu o muro. Se a gente sobreviveu a isso, fala sério, né? Mas você sabe que de todas as crises que eu passei, a pior foi na época da Dilma do 2016. Lembra que teve uma crise? Sério? Eu lembro que teve uma em 2013, depois teve uma em 2016, isso, que foi bem forte. Assim, 2008, que todo mundo falou, eu nunca senti. Mas a de 2016... Foi a que mais você sentiu? Foi a que mais eu senti, que mais pegou. Das outras, não. Mas, falando de empresárias e empresários, né? É incrível, porque assim, tem um teste que a gente faz para ver como que as pessoas têm o perfil de empresário, né? O perfil do empreendedor, que a gente está falando. Porque o empreendedor é um bicho diferente, né? Porque ele não vai aguentar tanta instabilidade. Às vezes eu vejo executivos que querem virar empreendedor e, às vezes, dão certo, porque ele tem alguma coisa, mas muitas vezes não dão certo. Porque o estilo de ser executivo, você arrisca... mas é com o dinheiro do outro. Com o dinheiro do outro e a estrutura do outro. Você, com seu próprio capital, é um outro papo. Jogo. É um outro jogo totalmente diferente. E nesse teste que a gente tem, ele tem 4 etapas. Uma etapa é para ver a mentalidade. Olha que legal. Então, são 17 competências que são avaliadas ao todo, né, nas 4 partes. Mas o que eu queria te dizer com isso? É que essas competências... elas vão mostrar para o empreendedor como que ele lida com o negócio dele hoje e o que ele precisa de parceiro. Porque o empreendedor sozinho não vai a lugar nenhum. Porque a gente tem algumas preferências que são ótimas, né? Todo mundo, a coisa é bem democrática, todo mundo tem as competências e ninguém vai ter as 17. Não, vamos combinar, né? Não vai ter. Então, você vai ter sempre algumas. Mas eu preciso saber, porque o meu negócio tem fases, e você deve estar vendo isso. Muito, nossa. Uma fase de startup, depois uma fase de crescimento, uma fase de estabilização.
cada uma vai exigir competências e habilidades diferentes da gente como empreendedor. Só que nessa hora, se eu me conheço, eu sei Onde eu vou buscar. onde eu vou buscar e quem eu vou buscar. Né? Quer dizer, quem do perfil que eu preciso. E assim, eu já tive vários sócios, né? Minhas sociedades normalmente são longas, eu tive quase 20 anos sociedade, depois eu tive mais 10, estou 32 anos no mercado, então quase sempre. E então, você pegando o complemento, não precisa ser só sócio, mas você pode ter uma consultoria. Uma pessoa baixa, uma consultoria. Exatamente. Sim. Alguém que você contrate, mas você sabe qual é o perfil que vai te ajudar. Às vezes tem pessoas que são maravilhosas, que são administrativas, que cuidam bem de detalhes, que gostam de números, etc., mas não fazem muito bem a parte comercial de marketing. Às vezes você tem pessoas que são maravilhosas em marketing, mas negligenciam. Você sabe que isso que você me disse me deu um insight gigante, né? Que assim, e como é dolorido você sair da zona de conforto para você tentar preencher esses outros buraquinhos, né? Porque hoje eu ainda faço comercial, que é o que... A gente tem uma consultoria que ajuda a gente, e aí eles falaram, você precisa de um comercial para ontem, para te desafogar. Porque eu amo, porque é óbvio que é difícil alguém que vá vender a Rugido com a mesma paixão que eu. Claro. E com o mesmo conhecimento, mas... eu faço meio que sozinha, né? Então, hoje eu tenho uma assistente pessoal, a gente tem financeira, a gente tem... Mas, assim, por exemplo, processos, a Rugido só tá crescendo porque acho que veio Deus na minha cabeça quando eu resolvi criar a Rugido. Eu falei assim, eu preciso criar um negócio escalável, porque eu preciso ter uma estrutura que eu coloque pessoas em pontos-chave para que eu consiga escalar, para que eu consiga atender mais de uma empresa, por exemplo, com a mesma equipe. E aí a Rugido só cresceu por causa disso. Então eu me tornei boa em processos, mas eu não era. Imagina, uma pessoa totalmente da comunicação. Eu fui criando processos, eu fui até hoje. Agora eu amo criar um processo. Falando, gente, vamos criar um processo aqui. O cliente entrou, a gente tem que ter um processinho disso aqui. Como que é? Porque daí você multiplica, é verdade. E aí, porque multiplica, porque você tiver um turnover, você já estava meio preparado. Então, eu tive que me tornar essa pessoa, assim como eu tive que me tornar a pessoa dos números. Hoje eu pego um DRE e ok, mas eu antes era a pessoa que pegava o DRE e sofria. Eu tinha vontade de sentar, chorar em posição fetal. Mas você sempre vai gostar de determinadas áreas mais do que outras. Exatamente. E aí eu fui me desenvolvendo, mas realmente, quando você tem parceiros, quando você tem, seja uma consultoria, seja um sócio, seja um funcionário, que seja seu braço direito ali, a dor é muito menor. E aí você consegue focar onde você realmente tem o seu maior talento. E não é de largar, né? Não é de largar, é acompanhar, é fazer junto, mas é ter alguém que consiga te liberar para você focar onde você tem o seu maior talento. Perfeito. Hoje, meu maior talento ainda é o técnico, o que a gente executa, né? Criar as estratégias. Eu ainda sou estrategista da Rugido, mas eu já estou formando pessoas. Porque realmente eu preciso, eu vejo, estou entendendo, estou no processo de entender que para uma empresa crescer no ponto que a gente está, eu preciso em algum momento, cuidar de pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu E gostei aí é outra habilidade. Do que você falou, por exemplo, eu estou olhando o DRE, eu estou olhando, criando os processos, etc. Isso o empreendedor ele faz, porque ele joga em todas as posições. Sim. Mas o que fez você montar Rugido é exatamente essa capacidade de comunicação, é fazer os links que você descreveu aqui, de entender por que a rede social dá certo de um jeito, não dá de outro, por que isso... Então, esta é o core da tua empresa, né? O que vai fazer os teus clientes terem resultado, etc. Então, se você começar a gastar a sua energia, porque existe uma chance de... assim, a parte administrativa interna, elas vão chamando a gente. Sugando. Se você deixar, você vai sugando. Você fica lá dentro, não consegue sair. Parece que você entrou num negócio, assim. E chama mesmo. E aí a gente vai esquecendo o lado que era o que a gente nasceu para fazer. Que a gente se decidiu para fazer, né? Não que a gente não possa ter competências que você vai aprendendo, mas é o que você gosta, é o core, é o negócio da tua empresa. Então, se você ter pessoas para te ajudarem competentes, você pode
revisar isso, sei lá, uma vez por semana, e boa, o cara tá tocando a semana inteira, mas você não vai gastar sua energia com isso. Exatamente. Mas realmente um trabalho que hoje por isso que eu acredito muito que as coisas vêm na hora certa pra gente, sabe? Aquela história de que Deus não, como é que é? Deus sabe. Certo por linhas tortas? Não, de que não tem uma folha que caia de uma árvore que Deus não saiba, sabe? Sim. Essa história. Porque se eu não tivesse hoje o conhecimento que eu tenho sobre mim mesma, eu não conseguiria montar a equipe que eu tenho hoje, eu não conseguiria buscar os parceiros que eu tenho hoje. Não conseguiria, a gente não estaria nesse ponto, sabe? Não teria tido essa visão. Imagina, quem nunca, né? Eu passo tarefas e pedidos e etc. para as pessoas e eu consigo confiar. Se eu não tivesse trabalhado controle, né? Sim. Porque no antigo Disque, acho que você nem usa mais isso, né? Nem é uma ferramenta moderna. Não, a gente usa outras Ferramentas, né? Mas eu no Disque, por exemplo, tenho o I lá em cima e o D. E aí, se o D não tá em equilíbrio, que é aquela coisa da pessoa tratorzinho, né? Porque, pô, a pessoa que criou uma empresa em 15 dias tem que ser um tratorzinho, né? Sim. E aí, se você não trabalha ao lado sombra, que é o controle, como que você tem uma empresa? Porque você sozinho, você não faz nada. Sim. Né? Verdade. Então, verdade. é imprescindível. Eu acho que, assim, a gente tinha que nascer, assim, com bolsa autoconhecimento na vida, sabe? Então, venham para a Felipelli, que a gente faz o Bolsa Autoconhecimento, a gente faz aqui. É isso aí. Inteligência emocional, personalidade, o perfil do empreendedor, todas as coisas que precisam aí para a pessoa se autoconhecer, trabalhar melhor e ter mais resultado, né? Com certeza, eu acho isso imprescindível para todo mundo que quer de verdade ter resultado, assim. Mas olha, eu tô admirada aqui com a tua destreza, né, para fazer as coisas e assim, como eu sei que hoje você não contou a história toda, mas como eu já sei a história, né, da tua vida, eu acho muito legal e, né, eu queria te parabenizar porque é muito legal ver mulheres que estão jovens e fazendo essa coisa do trabalho de crescer sozinha, de se superar, porque a vida ela não é linear, né? Ela tem muitas fases e a gente tem que se distender naquelas fases. A gente vai aprender outras coisas. Tem horas que os desafios exigem da gente coisas que a gente não tem e a gente vai dar um jeito de ter. Para mim, eu tenho uma frase que norteia muito a minha vida, que não é se vai dar certo, é quando vai dar certo. Isso. Sabe? O recurso a gente busca. E não desistir. Porque, gente, a vida de empresário, de empreendedor é essa, né? De isso executivo também. Tem dia que você acorda que você fala, meu Deus, deixa eu ficar aqui na cama, quietinha. Hoje eu não queria. Hoje eu queria desistir. E faz parte. São poucos momentos que eu tenho, assim, na minha vida, porque eu sou bem focada ali bem pink o cérebro, sabe? Sim. Mas a gente cansa, né? Normal, a gente é humano, faz né? parte. Faz parte. E aí tem que se reabastecer e tá tudo certo. Exatamente. Então, assim, muito obrigada por esse papo tão gostoso. Tanto Eu é que eu não agradeço. vi a hora passar, sinceramente. Foi uma coisa muito gostosa mesmo de conversar com você. Você é muito leve, você fala muito bem, uma delícia. Obrigada. Muito obrigada aí pelo seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade. Tá bom. Gente, conversei aqui com a Dani Almeida, jornalista, e agradeço muito a todos vocês que ficaram até aqui, até o final, e até o próximo capítulo, ou nossa próxima conversa, na verdade, Descompressão Corporativa.